Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo no breve catecismo de Westminster nestes meses, nesta semana, nos detendo sobre a primeira parte da segunda tábua da lei, os mandamentos horizontais, que regulam as relações humanas, a expressão de amor ao próximo, como definiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início à nossa reflexão sobre o sétimo mandamento. A pergunta de número 70 do breve catecismo de Westminster nos apresenta esta questão. Qual é o sétimo mandamento? A resposta, como sempre tem ocorrido, é uma citação literal do texto bíblico cotizado de Êxodo 20:14, que nos diz: o sétimo mandamento é, eis a resposta do catecismo, abre aspas, não adulterarás, fecha aspas. O texto bíblico é muito claro ao defender neste ponto aqui, agora, a santificação do matrimônio. Como cada mandamento tem apontado para a santificação de uma realidade essencial da vida, num princípio e numa regra que é universal, supracultural, em todas as culturas, todos os tempos e todas as épocas, nós devemos, não apenas como vimos nos dias anteriores, defender a vida humana e lutar de toda forma a favor da vida humana, inclusive refreando aqueles que são contra a vida. Da mesma maneira, é dever moral nosso lutarmos a favor do matrimônio. É isto que a Escritura Sagrada nos ensina quando fala do não adultério. Agora, por extensão, o que nós aprendemos? Veja o que nos diz a pergunta número 71 do breve catecismo de Westminster, que exige o sétimo mandamento. E aí os teólogos de Westminster foram muito competentes a perceber que, além da literalidade ordenada, há todo um universo de sacralização da esfera humana no que diz respeito à sexualidade neste versículo aqui. E a relação sexual. Veja o que nos diz o texto bíblico. Resposta. O sétimo mandamento, o texto bíblico, conforme foi interpretado pelos teólogos de Westminster, porque os textos nós veremos logo em seguida. O sétimo mandamento exige a preservação de nossa própria castidade e a do nosso próprio, no coração, nas palavras e na conduta. Veja que, curiosamente, os teólogos de Westminster interpretam o mandamento não adulterarás como defeso da castidade. Castidade aqui sendo entendido não a ausência da prática sexual, mas a pureza sexual. Então nós podemos até dizer, portanto, que o sétimo mandamento nos ordena a santificação da sexualidade humana. É isso que está sendo dito. O ser humano é chamado para viver sexualmente de forma pura. E ao fazer isso, há um único caminho designado por Deus para que a experiência sexual seja santa, que é o matrimônio. O que está sendo ordenado aqui é, portanto, uma sexualidade santa, experimentada exclusivamente no matrimônio. De tal maneira que deve ser um esforço e um empenho por parte da humanidade para se preservar esse estado de santidade sexual, não se entregando à experiência, à prática ou ao prazer, desde a cobiça e o pensamento até a execução de qualquer tipo de satisfação sexual fora da prática conjugal, marido e mulher casados. É isto que está sendo ordenado. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus. O próprio desejo é pecaminoso. Por isso que Cristo diz, a lei vos diz, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar com uma intenção impura, cometeu em seu coração o adultério. O adultério enquanto ato, como ação concreta, é executada numa transgressão sexual à fidelidade conjugal. Mas a transgressão que está sendo evitada pelo sétimo mandamento é a impureza sexual, que vem desde a prática sexual concretizada, toda e qualquer dela fora da relação conjugal, quer seja um sexo consensual,
fora do casamento, entre dois adultos, quer seja um sexo exercido por conta própria, um voyeurismo, ou um estímulo, um autoestímulo, como a masturbação, ou com pessoas que não estão na relação monogâmica, 3, 4, seja lá qual for, ou outras práticas tantas que a simples menção é vergonhosa. Mas veja, não apenas a prática, mas a cobiça, o desejo. Algumas pessoas não se permitem executar, mas se permitem flertar, se permitem desejar e cobiçar, e assim executam no coração. Outras pessoas exercem uma prática sexual verbalizada, com cantadas, com insinuações ou com falas, sendo, portanto, a transgressão no ambiente da fala. Nós devemos preservar nossa mente em santidade, não como os ímpios, nos diz o texto sagrado. Por isso, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 7:2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Claramente, o texto está sendo dito, para que haja pureza sexual, é que você tenha relação matrimonial, que se satisfaçam sexualmente marido e mulher, apenas. Em Efésios 5, versículos 11 e 12, nós lemos, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. O Senhor Jesus disse em Mateus 5, 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou contra ela. Em Efésios 4, 29, diz, não se saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que é boa para a edificação. Em Colossenses 4, 6, diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E em 1 Pedro nós lemos que, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor, glorifiquem a Deus. Queridos, nós somos chamados para experimentar pureza sexual. É isto que o mandamento 7º está nos ordenando. E o que Deus proveu para que nós desfrutemos desta pureza é os prazeres sendo satisfeitos apenas da relação conjugal monogâmica entre um homem e uma mulher. Oremos ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pelo casamento, a instituição provida, planejada, ordenada e instituída por ti para a perpetuação da espécie, para o companheirismo e para o prazer sexuais. Ajuda-nos a preservar-nos em pureza nesta área potencialmente tão rica de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.